Dando sequência à exposição do livro de Atos, é uma série de mensagens que tem como título Uma Igreja em Movimento. E a mensagem de hoje à noite, queridos irmãos, tem como título Cristãos na Janela. Quero convidá-los para lermos o texto de Atos, capítulo 20. Vamos ler os versículos 7 a 12. Cristãos na janela. Você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar, pode, porém, também nos acompanhar na leitura aqui, na projeção. A leitura da projeção está na edição revista e atualizada. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 7 a 12. Cristãos na janela. O texto sagrado nos diz assim, queridos irmãos: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Sentado onde? Adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Antes de orarmos, diga comigo assim: que culto, hein? Uma noite toda de culto. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e peça a misericórdia do Senhor, porque o culto nosso hoje à noite vai ser a noite toda também. Vamos parar às 6 horas da manhã. Vamos orar? Oremos, queridos irmãos. Querido Pai Celestial, nós te damos glória, nós exaltamos o teu nome nesta noite, através das orações, através dos cânticos espirituais em louvor e adoração ao Senhor. Ó Deus, e queremos agora, através da explanação da tua palavra, ouvir o teu recado, ouvir a tua mensagem. Para tanto, te damos plena liberdade nesta noite, ó Deus, para que o Espírito do Senhor haja na nossa mente e no nosso coração, trabalhe em nós e nos transforme por intermédio da palavra que o Senhor assentou no coração deste teu servo que ministra para levar a tua igreja hoje à noite, Pai. Portanto, ó Deus, sê mais uma vez Deus gracioso sobre nós. Sê, meu Deus, mais uma vez, Deus abençoador sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre, ó Deus querido, os nossos projetos, os nossos sonhos. Estenda, meu Deus, a tua destra de fidelidade para nos abençoar hoje à noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cristãos na janela. Vou introduzir esta mensagem hoje à noite, queridos irmãos,
dizendo a vocês que no capítulo 20 de Atos, nós temos o início de uma série de eventos que marcam o fim da segunda viagem missionária de Paulo. Esta série de eventos revela Paulo fortalecendo os salvos, todos aqueles que foram convertidos ao Senhor Jesus, ali em toda a região da Ásia. Paulo, nesta série de eventos mostrada aí no capítulo 20 de Atos, ele está fortalecendo os convertidos, os discípulos, e também ele estava se despedindo de todas as igrejas do continente asiático, porque dali ele partiria em viagem para Jerusalém e não mais voltaria a ver aqueles amados irmãos a quem ele tinha ganhado para Jesus, a quem ele tinha discipulado, cuidado com muito carinho, com muito amor durante vários meses e anos. Então, esses eventos que nós vamos notar no capítulo 20 de Atos, é como se fosse uma grande despedida de Paulo de todos aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus através do seu ministério nos últimos 4 a 5 anos. E o texto que nós vamos analisar hoje à noite é apenas um dos eventos de despedida. Paulo, ele chega a uma cidade, a cidade de Troade, cidade pela qual ele tinha só passado, não tinha parado para pregar o evangelho. No entanto, os discípulos que haviam se convertido alcançaram a cidade de Troade, e ali já tinha uma igreja estabelecida através do ministério do apóstolo Paulo, indiretamente. E então ele já, no curso da sua viagem de volta a Jerusalém, ele chega em Troade, onde ele permaneceu por uma semana. E ali Paulo realizou um culto de despedida, culto de uma noite toda. E que culto! Como eu gostaria de estar presente naquele culto. E sobre esse culto nós faremos 2 análises, através das quais Deus estará abençoando a nossa vida hoje à noite. Você pode concordar comigo? Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus vai abençoar a minha vida através destas análises, daquele culto, porque eu também sou uma pessoa convocada para cultuar ao Senhor. Então vamos fazer essas 2 análises, irmãos, analisando esta mensagem que tem como título Cristãos na Janela. Em primeiro lugar, queridos irmãos, a primeira análise que eu quero fazer com vocês é o culto como elemento de edificação. O culto como elemento de edificação. Paulo chega em Troade, fica uma semana ali, e antes de seguir viagem, ele convoca todos os irmãos para um culto. Um culto. É certo, diz alguns comentaristas bíblicos, que estavam presentes nesse culto não apenas os irmãos residentes em Troade, naquela cidade. Os irmãos das cidades vizinhas vieram para Troade para que também
fossem abençoados naquele culto. E aquele culto, queridos irmãos, foi um culto singular, por vários motivos. Primeiro, porque era um culto de despedida daquele que foi o principal instrumento do Senhor para abençoar tanta gente naquele continente asiático. E também foi um culto extraordinário, porque os irmãos daquele contexto, eles tinham uma sede de Deus extraordinária. O povo tinha uma sede de Deus incrível. Então aquele culto foi um culto excepcional de verdade. E foi um culto de edificação. E o culto como elemento de edificação, queridos irmãos, de acordo com o que aconteceu ali, e o que acontece nos nossos cultos hoje também, o culto como elemento de edificação, ele teve lá e tem para nós 4 componentes. Acompanhem comigo. O primeiro componente é o dia do culto, o dia designado. A igreja passou a ter o primeiro dia da semana, para nós domingo, naquela época não se falava domingo, era primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia, que tinha um nome específico, que era sábado. Mas era o primeiro dia da semana, um domingo, era o dia designado para a igreja se reunir. Por 2 motivos principais, chegou-se à conclusão que o melhor dia para a igreja se reunir era o primeiro dia da semana. Primeiro, porque havia um fato marcante, que era a ressurreição do Senhor. O Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E um outro fator bem marcante também, bem significante para a igreja decidir a se reunir no primeiro dia da semana, é que a descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos capítulo 2, aconteceu também no primeiro dia da semana. Então, a igreja resolveu se reunir no dia designado, o primeiro dia da semana. E essa tradição veio de lá para cá e chegou até nós hoje, irmãos. Mesmo depois da reforma protestante, através de Martinho Lutero, a igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, continuou se reunindo no principal culto, no primeiro dia da semana, no domingo. Não é apenas uma tradição, é um marco da história da igreja, desde lá até hoje. Hoje, domingo, levantem a mão e digam glória a Deus. Em segundo lugar, amados irmãos, o segundo elemento, mostrando o culto para a edificação, havia um horário designado. O horário designado. Qual era o horário, irmãos? Depois do trabalho. Possivelmente às 18 horas. Possivelmente às 18 horas. Não é como hoje, queridos irmãos, que no primeiro dia da semana, no domingo, a gente não trabalha. Eles descansavam no 7º dia, porque a maioria dos convertidos eram judeus. Então, era depois de um dia de trabalho, inclusive o último dia de trabalho, no dia em que o povo realmente estava muito cansado do labor da semana, que eles se reuniam. E esse culto extraordinário, narrado no texto bíblico que nós lemos hoje à noite, aconteceu no primeiro dia da semana.
O terceiro elemento, amados irmãos, de um culto para edificação é a ceia designada. Foi designada a ministração da ceia, a expressão partir o pão, no contexto neotestamentário, tem esse significado, ceia do Senhor. E é com base nesse texto e no contexto histórico da igreja, principalmente a partir ali do segundo século e vindo até os dias de hoje, é que nós entendemos que a igreja deve ter a ceia do Senhor semanal. É o mais bíblico, é participar da ceia semanalmente. E Paulo reuniu os irmãos naquele culto, no dia designado, no horário designado, já era costume, para que juntos participassem da ceia que já era designada também para o culto. Olha que coisa edificante, queridos irmãos. Havia o dia preparado para o culto. Havia, queridos irmãos, o horário já designado para o culto. Havia a ministração da ceia já designada para o culto. Era assim extremamente edificante para o povo de Deus se reunir no culto. E para finalizar, queridos irmãos, o quarto elemento em um culto, quarto componente desse elemento aí, desse culto como elemento de edificação, a mensagem designada. Houve uma mensagem, e houve uma mensagem que não foi uma mensaginha não foi uma palavrinha não, foi uma mensajona, foi um palavrão de Deus. O culto começou às 18 horas e Paulo pregou para valer, irmãos. Paulo pregou muito nos dois sentidos, muito em quantidade e muito em profundidade. Paulo pregou demais da conta. O culto começou às 6 horas, certamente que houve leituras de textos do Velho Testamento, porque era costume de no culto lerem a Bíblia, houve testemunho, houve louvor, cânticos espirituais, principalmente o livro dos Salmos, houve tudo isso naquele culto e teve uma mensagem. O culto que começou às 18 horas foi fundo, e o culto foi para lá de Bagdá, foi culto para valer. E o texto bíblico nos diz que Paulo se delongou na mensagem até meia-noite. Diga comigo assim, que cultão. Até meia-noite, Paulo pregando. Até meia-noite. Mas o fator extraordinário aqui, queridos irmãos, é que todo mundo estava ali para ser edificado. Aqui está o objetivo central daquele culto. Todo mundo estava ali porque amava a Deus de verdade. Todo mundo estava ali ouvindo Paulo, juntamente com os irmãos, naquele cenáculo. Era no terceiro andar. Geralmente naquele contexto, irmãos, a parte de cima das casas era usada para reuniões assim com maior número de pessoas. E ali, meus amados irmãos, ali houve edificação. Preste atenção numa coisa aqui, olha. O culto da igreja cristã. Preste atenção. Essa frase não é minha. O culto da igreja cristã
se não servir para edificação dos seus membros, não presta para mais nada. Se no culto eu não sou edificado, o culto não fez sentido para mim. Se no culto eu não sou abençoado, o culto não fez sentido para mim. Só pelo fato de nós nos deslocarmos da nossa casa, sairmos do nosso conforto, da nossa poltrona, os irmãos que estão nos acompanhando no canal do YouTube, estão lá confortavelmente, né? Alguns até com o pé para cima. Mas a gente que sai, como é costume da igreja cristã, a gente sai, só o fato da gente sair e vir para esse momento dedicado integralmente para Deus, irmãos, só isso já é uma porta enorme para Deus nos abençoar, para Ele ser glorificado, ainda mais quando a gente se une com o Espírito Santo e os anjos para adorar ao Senhor, para ministrar a Ele, como já fizemos hoje à noite, para ouvirmos a sua voz. Amados irmãos, se nós nos encaixamos nesse culto, nós saímos extremamente abençoados. Eu tenho um vício do qual eu não consigo me libertar e nem quero. Eu não dou conta de ficar sem participar de culto no domingo à noite. Inclusive quando a gente sai de férias, quando vai chegando ali por volta do horário do culto, eu fico agoniado, irmãos. Eu fico agoniado e geralmente eu dou um jeito de dar uma saidinha do lugar onde estamos hospedados de férias e vou procurar uma igreja. Eu sou um cara, assim, cultuante. Eu não dou conta de ficar sem culto no domingo à noite. E me acostumei a não ficar sem a comunhão da ceia do Senhor no domingo também. Eu estou quase fazendo como o pastor Geraldo Borges. Quando ele participa de um culto em uma igreja que não ministra a ceia do Senhor no domingo, ele no carro dele ministra a ceia para ele e para a família, ou com quem estiver com ele. Tanto é o costume de ser abençoado por intermédio da ceia do Senhor. Escute bem o que Deus fala conosco hoje à noite, irmãos. O culto tem que ser instrumento de edificação, tem que ser um elemento edificador das nossas vidas. Vou te falar algo que pode mexer com o seu coração e pode te levar a uma mudança radical. Se você participa do culto e você sai de uma reunião dedicada a Deus, consagrada a Deus, como é o culto, se você sai sem ser abençoado, o problema não está no abençoador, o problema não está no culto, o problema está em você. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, a primeira análise nesse texto, que é muito abençoadora para nós, é essa: o culto como elemento de edificação. Só para fixar na sua mente, no seu coração, levante a sua mão e diga assim: graças a Deus, porque a nossa igreja tem culto para edificar a minha vida. Aleluia. Isso é bom para você? É bom para você? Dê uma salva de palmas ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória. É Ele o principal motivo do culto, no qual nós somos extremamente edificados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Mas a segunda análise, queridos irmãos, que eu quero fazer com vocês, é o outro lado da moeda: o culto como elemento de destruição. Tinha uma pessoa lá em Troade, um rapaz
um jovem. Geralmente, quando a Bíblia fala jovem, está se referindo a uma pessoa na faixa etária de acima de 20 anos, entre 20 e 30 anos. Naquele contexto, a maioridade era alcançada aos 30, mas chamava-se de jovem a pessoa a partir dos 20 anos, entre 20 e 30 anos. Naquele culto tinha uma pessoa que não estava sendo edificada. O nome desse jovem é Eutico. Eutico, apesar do culto estar acontecendo no terceiro andar do prédio, Eutico se assentou na janela. E as janelas naquele contexto, queridos irmãos, dava para sentar porque as paredes eram largas. Não era paredinha de 15 centímetros igual a gente tem nas construções modernas. Eram paredes largas. Então dava para a pessoa sentar bem, só não podia dormir. Mas dava para sentar bem. E Eutico, totalmente fora do propósito daquele culto que era a edificação, Eutico foi e se sentou em uma das janelas daquele cenáculo. Se sentou lá. E o texto bíblico nos diz que ele pegou no sono. Lucas nos faz a narrativa dizendo que ele dormiu profundamente. Dormiu, pegou no sono, chegou a babar. Babou na máscara. Dormiu. E o pior de tudo, não apenas dormiu, ele entrou num sono profundo e caiu do terceiro andar, no mínimo de 7 a 8 metros de altura. Ele caiu. E pior ainda mais, morreu. A queda foi suficiente para matá-lo. Por quê, irmãos? Porque esse jovem Eutico não estava, usando a palavra moderna das redes sociais, não estava conectado com o culto. Ele não estava absorvendo a edificação que é própria dos cultos dedicados ao nosso Deus. Ele estava sem sintonia com o ambiente do culto. Um escritor bíblico, comentarista bíblico, fez a seguinte pergunta: será que Eutico estava sentado na janela por não haver assentos no cenáculo? Ele estava totalmente desconectado com o momento de adoração, o momento de oração, o momento de recepção da palavra de Deus. Ele estava desconectado. Logo, meus queridos irmãos, esse culto que era para todo mundo que estava sentado, estava conectado com o momento de culto, estavam sendo edificados, para ele foi diferente. Para ele se tornou um elemento de destruição, inclusive destruição extrema, morte. O rapaz morreu. A morte daquele rapaz, queridos irmãos, poderia ter trazido danos
consequências terríveis para a igreja. Para o próprio apóstolo Paulo, no culto de despedida, morreu um rapaz. Já imaginaram os meninos que estão lá fora? Vai descer a escada ali, escorrega, bate a cabeça em um dos cantos lá da escada e morre no culto nosso. Culpa de quem? Queridos irmãos, eu como homem de Deus, como profeta do Senhor sobre a vida de vocês hoje à noite, preciso lhes dizer que o culto pode ser um culto de edificação para todo mundo, mas pode também ser um culto de destruição espiritual na vida daqueles que não se encaixam com o propósito designado por Deus para o culto. E o texto bíblico, queridos irmãos, nos mostra que existem 3 itens que podem transformar o culto em elemento de destruição. Primeiro, é distração da atenção. Ora, para que Eutico estava sentado na janela, queridos irmãos? Não é porque não tinha ar-condicionado. As irmãs não se sintam ofendidas, juntamente com o Jurandir, de ficar pertinho da janela. Pode ficar na janela, só não pode distrair-se, ficar olhando pela janela para o lado de lá. O texto bíblico não é claro, mas o que é plenamente possível, queridos irmãos, é que Eutico estava sentado na janela, olhando para o lado de fora, olhando o que se passava lá fora, porque era no 3º andar, dava para ver amplamente tudo lá fora, o que estava acontecendo lá fora, apesar de ser de noite, mas o texto bíblico nos diz que o local era bem iluminado, dava para ver tudo lá fora. Aquele jovem estava sem foco no culto, aquele jovem estava distraído, aquele jovem, se perguntasse para ele o que foi que Paulo pregou, o que foi que foi cantado, quem foi que testemunhou, qual dos salmos foi lido, certamente que aquele jovem não saberia de nada disso, porque ele estava totalmente distraído com respeito ao que estava acontecendo naquele culto. Queridos irmãos, quando esse item passa a ser parte da nossa vida, nós não somos diferentes de Eutico, nós podemos cair da janela. E o pior de tudo, irmãos, é que quem está na janela, quem é uma pessoa que no culto se distrai, vai com a mente para outros lugares, fica prestando atenção em outras coisas, inclusive vai essa direta de Deus para você, que insiste em ficar acessando coisas no seu celular, que não tem nada a ver com o culto, isso pode te derrubar da janela, e infelizmente quem cai da janela, não cai para dentro, cai para fora. O culto pode se tornar em elemento de destruição, queridos irmãos, como aconteceu com Eutico. Tomemos cuidado. Em segundo lugar, amados, outro item que pode transformar o culto em elemento de destruição também, é a divisão do coração. Irmãos, o coração de Eutico estava dividido. O coração de Eutico não estava inteiramente no culto.
O coração de Eutico estava dividido entre o que possivelmente poderia ser abençoador para ele no culto e o que estava lá fora. Permita-me te dizer uma palavra de Deus que precisa mexer com seu coração quando você sair daquela abençoada casa sua para vir para a abençoada casa de Deus. Deixe o seu coração inteiramente aqui no momento de culto. Não divida as suas emoções, não divida os seus pensamentos, não divida o seu coração. Porque você pode cair da janela. Quando você entrar no seu carro, que ligar a chave, já começa a adorar o Senhor. Oh, estou indo mais uma vez para aquele lugar consagrado para cultuar a Deus. Eu custo esperar chegar quarta-feira. Eu estou mais abençoado que vocês estão se revezando no domingo, né? No culto presencial. Eu preciso estar em todos os cultos presencialmente. Mas eu fico assim, ansiando profundamente quarta-feira. Aí daí veio quarta-feira, fui muito abençoado no culto de quarta-feira, principalmente quando eu não estou pregando. Quando eu não estou pregando, parece que eu sou mais abençoado, porque cada palavra ministrada mexe comigo, fala ao meu coração, transforma a minha vida. A mensagem que o Roberto pregou quarta-feira passada mesmo, foi algo impactante para a minha vida. Tenho certeza que no domingo que vem, quando a Paula Tatiane vai estar ministrando a última mensagem da série Honra, eu vou ser muito abençoado. E é assim comigo, eu não consigo dividir o meu coração quando eu sei que é hora de cultuar o Senhor. Hora de culto, porque eu sei que o prejuízo pode ser grande. Tenhamos um coração intenso. Não sejamos como Eutico. Não fiquemos na janela, irmãos. Não fiquemos na janela. E o pior de tudo, queridos irmãos, o terceiro e último item que torna o culto como elemento de destruição é extinção da vida. Irmãos, o rapaz morreu. Por que o rapaz morreu, irmãos? Porque caiu do terceiro andar. É bem provável, diz os comentaristas bíblicos, que bateu a cabeça. O rapaz morreu. Irmãos, não é muito difícil nós vermos a verdade que Deus quer colocar no nosso coração hoje à noite. Quando nós estamos na janela, quando nós estamos com o coração dividido, com a nossa atenção totalmente roubada, quando a gente não está focado em Deus no culto, queridos irmãos, o que vai passar pela nossa mente, pelo nosso coração, pode nos gerar morte espiritual. Boa parte da força espiritual que Deus libera sobre a igreja acontece nos cultos, queridos irmãos. E quando nós não estamos inteiramente aqui, quando o nosso corpo está aqui, mas o restante não está, nós perdemos tudo isso, toda a ministração, cada culto, irmãos, cada culto que a igreja oferece ao Senhor, nós temos a presença dos anjos ministrando juntamente conosco e ministrando a nós. Em cada culto, o Espírito Santo fala ao nosso coração por intermédio da palavra. Em cada culto, os anjos se misturam conosco nos cânticos espirituais, e olha que eles nem precisam de projeção. Inclusive um dos cânticos que nós cantamos hoje à noite, veio ao seu autor por uma revelação. Quando ele, durante a noite, teve a revelação dos anjos cantando ao único que é digno. Nós cantamos hoje? Ao único que é digno, né?
Isso gera vida, irmãos. Irmãos, cada culto é uma injeção de vida a mais para nós. Irmãos, cada culto no qual nós nos envolvemos intensamente, há uma injeção de ânimo. É ou não é, irmãos? É com você assim? Diga amém, por favor. Não é assim, irmãos? Cada culto no qual a gente está inteiro ali, nós somos fortalecidos, nós somos abençoados, a gente sai daqui cuspindo fogo. Ainda bem que tinha Paulo lá, homem cheio do Espírito Santo. Olha que coisa boa, olha que coisa boa, irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu estou rindo em imaginar a sequência do culto. Pensa que o culto acabou com a morte do menino? Talvez se fosse hoje, um dos meninos saísse ali, escorregasse, batesse a cabeça no degrau ali, um dos degraus da escada, da saída do templo aqui, e morresse, certamente que o culto nosso acabaria, não é? Acabou o culto, o irmãozinho fulano de tal, a irmãzinha fulana de tal, bateu a cabeça, morreu, meu Deus do céu, que desespero. Se os familiares estivessem aqui, já iam desesperar daqui mesmo, senão quem é que vai contar para o papai e para a mamãe do menino que caiu ali na escada da igreja do pastor Elmiro? O nome do pastor já vai junto. Meu Deus do céu, e agora? Acabaria o culto. Acabaria o culto. Mas aquele culto não acabou. Aquele culto não acabou. Paulo foi lá, já haviam constatado que o menino tinha morrido. O texto bíblico nos diz que ele foi encontrado morto, certamente que não acharam mais, como é que fala? Não sei o que, vitais, os sinais vitais no rapaz, já tinha morrido. Mas Paulo, homem cheio do Espírito Santo, foi lá, se debruçou sobre o rapaz, e o rapaz reviveu, e Paulo, assim confiantemente disse: olha, não se preocupem, não se desesperem, ele está vivo. A melhor tradução para o texto é: ele voltou a viver, podem ficar tranquilos. Mas aí então Paulo, depois de ressuscitar o menino, volta e o culto continua normalmente, como se nada tivesse acontecido, e vai até às 6 horas da manhã. Nós temos Paulo aqui hoje à noite, mas eu não sei se nós temos alguém como o apóstolo Paulo. Se você cair da janela, eu não sei se a gente vai conseguir fazer o que Paulo fez. Por isso a posição mais prudente é: não fique na janela. Não perca o momento do culto. Não perca. Mas quando a gente não se conecta com o culto, irmãos, esse item pode se tornar realidade na nossa vida. Extinção da vida. Deus transmite vida aos que estão conectados, mas os que não se conectam, os que não conseguem sair de lá, de fora, e ficar aqui dentro, inteiramente, eles não recebem a vida que é liberada no culto. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Por isso é bom pensar 2 vezes antes de tomar água. Não há nenhuma proibição de alguém tomar água, irmãos. Eu, quando tenho que sair do culto aqui, eu saio cantando. Porque às vezes a gente tem que sair do espaço físico aqui, mas sai conectado com Deus. Eu já cheguei ali,
por uma necessidade extrema, tive que ir ao banheiro. Não me pergunte se era o número 1 ou se era o número 2, mas eu tive que ir ao banheiro. E chego no hall ali e encontro gente batendo papo sobre algo que não tem nada a ver com o culto. É como Eutico está na janela. Já aconteceu tanta coisa que parece assim que, poxa vida, pastor Elmiro e pastora Edna são tão radicais, da gente encontrar pessoas jogando no celular. Não porque a gente está vigiando, mas passou e viu, e se a gente passou e viu, a gente não dá conta de ficar sem abençoar esse amado irmão, essa amada irmã, falando alguma coisa, incentivando a pessoa a sair da janela. Mas tudo é muito perigoso, irmãos. Tudo é muito perigoso. Estar na janela oferece grandes perigos espirituais. Vamos entrar sempre? Diga comigo assim, levante a sua mão direita, vai. Diga comigo assim, eu declaro em nome de Jesus que eu serei um participante intenso dos cultos para engrandecer a Deus e para edificar a minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Portanto, amados irmãos, o culto como elemento de edificação, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos dia designado, temos horário designado, temos a ceia designada, temos a mensagem designada, mas o culto também pode ser um elemento de destruição, quando nós saímos do foco, e esses itens podem estar presentes na vida de alguém entre nós hoje à noite. Distração da atenção, divisão do coração e extinção da vida. E eu quero concluir esta mensagem hoje à noite, irmãos, como considerações finais desta reflexão tão importante para nós hoje à noite. Eu trago da parte de Deus 2 imperativos para a nossa vida. 2 imperativos de Deus para a nossa vida. Primeiro, não vá para a janela. Nesse primeiro imperativo, Deus está tomando em consideração, irmãos, que nós estamos conectados no culto. Quantos podem dizer amém? Então, querido irmão, se você sai de casa e vem para o culto com essa intenção de estar conectado ao Senhor, de estar louvando, adorando ao Senhor de todo o seu coração, com a intenção de ser edificado por intermédio do louvor, por intermédio da palavra, então olha, querido, querida, não vá para a janela. Você pode cair de lá e pode morrer. Não se distraia. Fique intensamente ligado, ligada ao culto do qual você está fazendo parte, para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o primeiro imperativo. Mas o segundo imperativo, queridos irmãos, se porventura você está na janela, antes que você caia, saia da janela. Vem para dentro, vem para o culto. Se você tem o costume de, durante o culto, arrumar uma coisa e outra para fazer que não tem nada a ver com o culto, se você tem um joguinho no celular, se você tem alguma coisa que te tira do culto, saia da janela, irmão, saia da janela, irmã, vem para o culto, vem para o culto. Como já disse, quem está na janela quando cai, sempre cai para o lado de fora. Vamos orar por isso, irmãos? Se você é uma pessoa que não está na janela,
Se você é uma pessoa que não está na janela, a oração deve ser objetiva, dizendo ao Senhor: Deus, eu quero continuar no culto, eu não quero ir para a janela. Mas se você é uma pessoa que facilmente sai do culto, o seu físico às vezes até está presente, mas a sua alma e o seu espírito saíram. Talvez você é uma pessoa que tenha dificuldade de concentração. Talvez você é uma pessoa que não aguenta ficar muito tempo sentado. Os irmãos lá em Troade ficaram a noite inteira e a gente não consegue ficar 2 horas. Quando o culto passa de 1h30, ah, meu Deus do céu, já é uma agonia para ir embora. Tem gente que não consegue ficar com Deus, só com Deus, um bom tempo. Não consegue. Vamos orar, queridos irmãos, para que a nossa vida seja marcada por uma paixão extraordinária pelo Deus do culto e pelo culto.